E se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo? Ou seja, a questão é o que o trabalho está fazendo com você? O que as más relações dentro desse ambiente de trabalho está fazendo com você? Isso é importante a gente pensar. Nós precisamos ter clareza disso para que a gente fique cada vez menos refém dessas questões. Por quê? Porque é a maneira que nós temos de reconhecer para que a gente reduza o impacto negativo que as más relações dentro do nosso ambiente de trabalho está causando. Então, quando a gente fala assim, eu tô mal no meu trabalho, eu tô ruim no meu trabalho, as coisas no meu trabalho não andam bem. Quando você fala isso, fatalmente 70% do que é falado quando meu trabalho não está bem é porque algo lá dentro, as relações lá dentro com alguém não estão boas. Tudo bem, você pode falar assim, não, Patrícia, mas as relações no meu trabalho elas são ótimas, é a empresa em si que está ruim. Ok, de qualquer maneira, isso está afetando a sua vida. Consequentemente, dentro do ambiente de trabalho, no caso de a empresa que não está bem, mas as suas relações com as pessoas são legais, elas afetam outras relações que está onde? Fora da empresa. Por quê? Porque você está preocupado, porque o seu emocional está mexido e vários fatores. Aí você vai me falar assim, tá bom, Patrícia, pode ser que você tenha razão, pode ser que alguma dessas coisas aí possam me afetar, talvez eu não tenha percebido isso ainda, talvez eu precise de mais um tempo, ou talvez eu precise pensar no que você está falando, ou eu preciso pensar quem são as pessoas que de repente me afetam tão negativamente, ou eu preciso assistir esse vídeo de novo para entender se realmente isso está afetando a minha vida. Ok, tá, vamos supor que seja isso mesmo, e o que eu faço agora com isso tudo, com essa informação? Bom, agora a gente precisa chegar num outro consenso, que é o de entender como a gente reduz esses medos, como a gente aumenta a nossa segurança e como a gente reverte isso de uma maneira positiva para nós. O primeiro ponto é nós reconhecermos que podemos estar vivendo dentro dessa teia de aranha, porque a gente não percebe. Às vezes, você já viu, para quem fez trilha, né? Eu faço trilha. Às vezes eu vou fazendo, eu tô no meio da mata ali e tô andando e tal, e meu rosto vai coçando e você não percebe, você não enxerga muitas vezes. E você vai andando, aí você vai, sabe quando você vai vendo um negócio no seu olho e não é mato, mas não é nada? Aí quando você olha, grosso modo assim, são teias de aranha que elas vão fazendo assim, às vezes no meio das matas. É igualzinho, você vai andando, você vai entrando na teia e não percebe. Por quê? Porque os problemas relacionais com pessoas dentro do ambiente de trabalho, elas causam desconfortos sutis muitas vezes. Começam com pequenas coisinhas, com uma picuinha, com alguém que eu não aguento que fale próximo de mim. Eu tenho pessoas que já adoeceram pelo fato de trabalhar em empresas que trabalha todo mundo junto. Sabe aquele layout onde a Maria está do lado do João, que atrás está o Pedro, que na frente está a José, e aquele falatório? E às vezes você é uma pessoa que precisa ter uma mente tranquila para trabalhar. E é difícil, porque com tanta gente falando, e às vezes as pessoas não estão só trabalhando. Vamos combinar que tem gente que reclama o tempo todo da vida, que tem gente que fica te dando indiretinha o tempo todo. Isso desestabiliza qualquer psicológico, né? Então você precisa estar muito bem, mas muito bem, para você poder não se afetar com tudo isso. Agora, para você poder entender que isso tudo tá te causando coisas ruins sem se vitimizar diante disso, mas reconhecer que isso pode estar te afetando, é preciso reconhecer. Porque se você não pensar nem pelo menos na possibilidade que isso pode estar te afetando a vida pessoal, você não vai conseguir resolver. Ok? Depois, procurar apoio, procurar ajuda é altamente importante. Porque quando a gente busca apoio, quando a gente busca ajuda, fica muito mais fácil para a gente poder oxigenar a nossa mente. Mas veja, não é qualquer ajuda. É conversar talvez em casa. Ai, Patrícia, mas eu não tenho coragem de falar que eu não tô bem, não tenho coragem de não dar um conforto para minha família, para o meu filho, enfim. Cara, é preciso falar.
é preciso desabafar, é preciso buscar ajuda, é preciso, como talvez você esteja fazendo agora, se você me achou nesse vídeo aqui. Por quê? Porque nós precisamos de ajuda. Sozinhos conseguimos? Conseguimos. Mas a gente demora muito mais. A gente demora muito mais. Quando a gente tem problema com determinadas pessoas, a gente precisa conversar com pessoas melhores que a gente para que elas nos dê uma luz, um caminho. E não para que fomente mais ainda um isqueirinho. Não. Peraí. Se eu tenho hoje um problema, uma dificuldade, como é que eu posso resolver? Em quem eu posso me apoiar? Ok? Isso é importantíssimo. Depois, não ter medo de que os seus valores, a sua capacidade profissional, elas podem caber em outros lugares e não ter medo disso, não ter medo de repente dar um passo para trás para amanhã dar dois na frente. É claro que se o seu medo, por exemplo, for o medo de não ser recolocado no mercado ou de trabalhar num outro lugar que você possa ganhar menos, cara, não tenha medo. Porque hoje você está dando um passo para trás, e se for o caso, renegocia de novo algumas coisas, pega só apenas as prioridades e avança para que você ganhe mais amanhã. Nada é estático, nada é permanente. Nós precisamos estar extremamente bem para tudo virar e tudo virar realmente num nível que a gente possa ficar abalado. E ao contrário também. Podemos estar numa situação muito difícil e ter atitudes mais positivas que façam com que a gente realmente se reerga. E quem sabe até melhorar as nossas condições relacionais dentro do ambiente de trabalho usando estratégias. E não é o fato de você usar estratégia para aguentar o outro, mas é mostrar o quanto você se fortaleceu para driblar as questões difíceis. Deu para entender? Claro, com isso vem o próximo passo, que é onde você buscar aprimoramento profissional. Busque se aprimorar. Busque ser melhor ainda no que você já faz. Porque você tem, com absoluta certeza, muitas habilidades, até relacionais, buscar novas pessoas, conversar com outras pessoas, para que você realmente saia dessa energia negativa e pare de ficar focado em cima daquela pessoa que está o tempo todo tirando você do foco. Ou seja, o resumo é: confie mais em você. Confie mais no que você executa. E eu vou te dizer uma coisa: más relações não é o fim da nossa linha. Existem pessoas que tiram a gente do eixo, que enchem o saco, que realmente é um problema. Mas você já parou para pensar que essas pessoas podem ser pessoas que estão até te ajudando, mostrando para você o quanto você pode ativar a resiliência, ser ainda melhor. De repente, ela pode ser a pessoa que apareceu no seu caminho para extrair alguns sentimentos que existe aí dentro, que você precisa trabalhar, algumas emoções que, de repente, você precisa despertar para ser ainda muito melhor. Então, se a gente começar a pensar que determinadas coisas complicadas podem se tornar em situações ainda muito melhores, cara, a gente sai muito mais forte. Agora, se revoltar, ficar irritado, jogar energias negativas, pragas e coisas ruins não vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é a gente entender que essas questões negativas podem ser indicadores e até uma possibilidade da gente se sair de situações difíceis ainda muito melhor. A gente se reergue, a gente aprende e fica bem até para as próximas etapas.